Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Maria, vocês estão no canal Curtindo a Natureza e Suculentas. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre duas plantas, que é a Chaviana e a Paitentifrios. Essas duas plantas são plantas que muitos têm dificuldade de cultivar. Eu mesmo tive dificuldade de cultivar essas plantas no início. Elas são plantas que exigem um cultivo diferente das outras, né? São plantas que exigem cultivo especial. Diferente das outras plantas que a gente tem, elas precisam de um cuidado específico. Elas não são plantas que a gente cultiva facilmente. Então, a Chaviana, que é essa planta linda que vocês estão vendo, olha. Todo mundo já conhece essa planta, né? O problema dela é a dificuldade que a gente tem de cultivar ela. Ela é uma planta considerada a suculenta mais feminina. Por quê, gente? Porque as suas folhas, elas têm uma aparência rendada. E de acordo com a claridade, as suas bordas ficam cor-de-rosa, como vocês estão vendo. Olha que coisa mais linda. Essas bordinhas cor-de-rosa, olha. E elas contrastam com essa cor acinzentada que a folha tem. Dá pra ver, gente, as bordinhas bem cor-de-rosa que tem, olha. É muito linda, né? Olha só que planta linda. Então, essa planta, ela deve ser cultivada em lugares com muita claridade. Essas são as dicas de cultivo, tá, gente? Muita claridade, gente, mas não no sol direto. Ela não resiste ao sol direto, ela queima suas folhas. Ela deve ser cultivada à meia sombra. Devemos lembrar, gente, que meia sombra é onde se pega o solzinho da manhã, ali de 7 até as 9, ou da tardezinha, ali de 4 até as 6 horas. Não é ficar na sombra total. Nenhuma planta resiste à sombra total. E a Chaviana, dependendo da quantidade de claridade que ela pega, ela muda de cor. Aí ela pode ficar mais cinza ou mais rosinha, dependendo do tanto de claridade que a gente dá para elas. Então, se a gente deixar ela na sombra total, ela vai ficar uma planta mais acinzentada, com a cor mais, assim, não é feia, né? Mas não vai ficar tão bonita quando ela tá sobre a claridade. Sobre a rega dessa planta. Uma coisa que a gente deve lembrar sempre, a Chaviana não aceita água nas folhas, então ela não é uma planta para a gente deixar lá na chuva. Pelo menos aqui no meu cultivo não dá certo, ela não gosta que molhe as folhas dela de jeito nenhum. E dependendo da quantidade de água que a gente coloca nela, ela muda de aparência. Por exemplo, se a gente molhar um pouco mais, ou seja, se a gente molhar ela mais vezes, regar mais vezes, ela fica mais abertinha e vai clareando. Mas se a gente regar menos vezes, ela vai ficar mais compacta, com o tom mais escuro e fechadinho. Como essa aqui, olha. Ela tá com menos rega, ela tá mais fechada. Dá pra ver a diferença, como que ela tá, olha. Olha, mostra as outras. Olha as outras como que tá, a diferença das outras. A Daiane tá me auxiliando aqui, gente. Olha que diferença. Dá pra ver a diferença. E até mesmo a tonalidade das folhas. Dá pra ver, olha aí, colocando perto. Uma tá recebendo mais rega do que a outra. Então, o que isso significa, gente? Será que a gente... vou deixar minha plantinha ficar bem seca pra ficar compacta? Não, não é isso não. A gente tem que olhar quando ela tá realmente seca e regar essa planta. Se a gente regar demais, ela vai melar. Com certeza ela vai melar, ela não aceita rega demais. A melhor maneira de saber é o dedômetro. Colocou o dedo, tá seco, é hora de regar. Por que eu falo que uma pode, às vezes, se a gente regar mais ou menos? Porque se a gente olha e tá seco, a gente ainda espera mais um pouco. Mas se a gente não esperar, ela vai ficar mais abertinha. Eu gosto dela mais abertinha. Pelo menos assim, no meu cultivo eu acho que fica mais bonita. Com a claridade certa, a tonalidade dela vai ficar muito linda. Então, ela é uma planta bem compacta, baixinha no vaso, como vocês estão vendo, olha. Ela fica bem rente ao vaso. Ela tende a crescer para os lados, mas ela não sobe. Ela não é uma planta que estiola para cima de jeito nenhum. Ela não estiola fácil, por isso que ela pode ficar meia sombra. Então, por causa dessa característica dela de ser compacta no vaso, ela tem a tendência a dar muito fungo e dar cochonilha.
Então a gente precisa estar sempre tirando, olha, essas folhinhas secas que a Daiane tá mostrando, para que evitar que lá de baixo junte cochonilhas e fungos. E elas dão bastante folhinha seca por baixo, então a gente tem que estar tirando essas folhinhas. A maneira de evitar esses fungos e cochonilhas é isso. É uma planta que tem a tendência sim a dar cochonilha. Pelo menos a nossa aqui tem a tendência de dar bastante cochonilha, né, Daiane? De vez em quando a gente tem que estar batendo um remédio nelas. Então, pra mim, eu não acho ela uma planta fácil de cultivar. O substrato dela tem que ser um substrato bem drenável, que a água passa logo e que escorra. Então, ele tem que ficar bem soltinho. Aquele substrato bem soltinho mesmo. Se você já faz para suculento, para ela você coloca um pouquinho mais de algum componente para deixar mais soltinha ainda, para ela não ficar com água nas raízes, porque senão ela mela. Então, essa é a chaviana, linda, maravilhosa. Pra mim, eu tenho dificuldade de cultivar ela. Mas tô com essas três aqui, gente. Tá indo, olha. Tô pretendendo passar elas pra uma cuia maior, porque a gente sabe que ela fica grandona. Se vocês colocarem ela numa cuia 21, por exemplo, ela vai ficar do tamanho da cuia. A minha já passou do pote. Uma coisa interessante, gente, que ela faz mudinha facilmente, olha. Tanto por brotações, como vocês estão vendo aí, bebês. Os bebês têm a tendência a sair, ficar sem cor, porque eles estão de baixo, é muito imprensado. E por folhinhas também, brota à toa. Tirou uma folhinha, destacou, colocou lá, brota rapidamente. E ela é muito fácil de propagar. Então, essa é a chaviana. Agora vamos falar sobre a segunda planta que eu também amo, tem aqui no meu cultivo, que também não é tão fácil de cultivar pra mim, olha. Essa é a Paitentifrios. Gente, eu não sei se é assim que pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, vocês me perdoem aí. Então, essa echeveria é linda, né? Linda e única. Olha como que ela tem essas beiradinhas rosadas. Além dessa cor já espetaculosa dela, olha. Ela tem as bordinhas cor de rosa. Dá pra ver bem aí no vídeo, né, gente? Essas bordinhas cor de rosa. Olha que coisa linda. Então, eu tenho aqui esses exemplares dela. Ela tem essas folhas longas, que é bem comprida a folha, ó. Começa lá na base e ela é bem compridinha. E vem arredondando aqui na ponta, olha. E com essa bordinha cor de rosa é um charme, né? Então, essa planta, ela dá hastes florais, umas hastes bem curtinhas, bem charmosas as hastes delas. As flores dela também é rosadinha. Então, quando tá com a haste dela, não é aquela haste comprida. É aquela haste curta e com flores cor-de-rosa. Ela é uma híbrida da chaviana Pink Frios com a nodulosa. Por isso essa cor linda, né, gente? Essa cor mais da nodulosa, que é esse tom mais avermelhado, roxeado. Que cor é essa, Daiane? Sei lá, parece um marrom vinho. É muito linda a cor dela, né, gente? E ela muda de cor dependendo do cultivo. Essa aqui tá mais rosada, olha. Dá pra ver aqui a diferença, ó. Tá vendo? Dependendo do tanto de claridade que dá pra ela, ela muda de cor. Essa aqui tava no sol pleno? Essa tá com menos sol. Menos sol. Essa tá no sol pleno. Ela tem a tendência a ficar mais escura, mais com as bordinhas mais rosa. Então, gente, essa planta, diferente da chaviana, ela requer sol direto. Sol pleno mesmo. Ela não gosta de meia sombra, não. Ela gosta de ficar no sol pleno, num local bem arejado. Então, como eu já falei, as cores dela mudam, dependendo da quantidade de sol. E ela pode ficar até verde, totalmente verde. Dá pra imaginar uma planta dessa cor aqui, totalmente verde? Lá, o centro, dá pra ver que dá pra ficar, né, gente? Olha. Aproxima aí, Daiane, pra ver o centro. Tá vendo? O centro dela já é bem mais clarinho. Mas, como ela tá no sol, ela não tá verde, olha. Que lindo que tá esse aqui. Mas, olha lá, o centro dela é bem verde clarinho. Então, dependendo da quantidade de sol, ela pode ficar verde. Não vai ficar bonita verde, né? Porque ela nessa cor é tão linda. Gente, mas pra colocar no sol essa Pink Frios, Paitentifrios, tem que fazer uma adaptação. Por exemplo, se vocês compram essa planta no garden, chegar com ela diretamente no sol, ela vai queimar toda. Aqui a minha já estava acostumada no sol, só mudou um pouco a quantidade de sol e olha, queimou. As folhas dela são finas, olha. Ela não é aquela folha muito carnuda, então ela queima com facilidade. Então, se a sua estiver aí no lugar pegando pouco sol, não vale
pôr ela no sol imediatamente não, vai fazendo adaptação. Coloca no solzinho da manhã e depois vai aumentando as horas de sol. Porque se vocês colocarem diretamente no sol, ela vai queimar. E aí dá dó, né, gente? Fica assim, ó. Eu tenho dó quando vejo queimada. Imagina que deve doer como dói na gente, né? Olha que dó. Então, como eu falei, ela pode ficar verde. Sobre a rega, ela também precisa de um substrato bem poroso, que drena facilmente. E a rega dela é regar quando ela tá totalmente seca. Ela não é uma planta que gosta de ficar muitos dias sem rega não, gente. Por ela ter a folha fina, ela murcha. Mas não é para regar também quando o substrato estiver molhado. Então vamos observar, vamos lá no dedômetro de novo. Tá seco, você viu que tá seco, rega. Porque tem algumas plantas que a gente deixa mais uns dias, né, seco. Mas ela não gosta não, ela... Então se vocês colocou o dedo e o dedo saiu sujo, gente, olha. Assim, quer dizer que tá molhado. E não é só por cima não, tá, gente? Vamos pôr o dedo mesmo até lá no fundo, porque talvez tá seco em cima, mas embaixo tá molhado. Então, se a gente ficar molhando, ela mela também. Essa planta, ela não me deu trabalho ainda com praga. Cochonilha, outras coisas. Ela é uma planta bem de boa pra cultivar. A questão dela mesmo é o fato da rega. Se a gente errar, ela vai melar. E se a gente deixar ela sem rega, ela vai murchar. Então... a limpeza, né, normal, tem que ser feita, porque ela também é uma planta compacta no vaso, como vocês estão vendo aí. Ela é bem baixinha, fica com as folhas bem próximas aqui à beirada do vaso, olha. Então tem que estar tirando as folhas secas para evitar fungos e cochonilhas. Tá bom, gente? Então esse foi o cultivo da chaviana, as dicas de cultivo da chaviana e da patente frios. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm essa planta aí, deixa nos comentários. Se vocês fazem algo diferente com ela, gente, deixa aí pra eu saber. Eu vou gostar de aprender com vocês também. Dicas são sempre bem-vindas, né? Então, se vocês gostaram, deixa aí seu joinha, comentem, compartilhem. Vão lá no meu Instagram, gente. Meu Instagram é @curtindo a natureza e suculentas. Lá eu posto algumas coisinhas, como às vezes florzinha de uma suculenta que abriu aqui, ou uma plantinha que eu não mostrei no vídeo. Então, vão lá pra vocês conhecer meu Instagram também, me sigam lá. Tá bom, gente? E se inscrevam no canal, gente. Se vocês se inscreverem no canal, ativem o sininho para que vocês possam estar recebendo os novos vídeos. E se inscrevendo, vocês vão ter sempre dicas novas de cultivo de suculentas aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.